Aí, alô, Rio Acima, doutora Luiz chega mais tarde para ver a vaquinha, o pôneizinho e a nascente. Bom dia, doutor. Bom dia, Eduardo, Fernanda. Bom dia. Ouvintes internautas. Hoje eu estou numa alegria especial, porque ontem eu completei 67 anos. Então hoje é o meu primeiro dia dos 68. Então eu estou zero bala, estou começando uma nova viagem, né? Uma alegria, conforme a gente tem dito. Antes de viver ser um desafio, né, Fernanda? É uma oportunidade, né? Então tentar fazer da vida uma coisa que vale a pena, né? Fazer o esforço aí para contribuir para uma vida que vale a pena. Deixar um abraço aqui para o pessoal do restaurante Sushiná, quando eu jantei ontem. Restaurante japonês que eu frequento há 40 anos, o Renato, que é o sushi-man lá, e Dona Thelma Malaquias de Pedro Leopoldo, que é fã sua, Eduardo, pediu, através da filha dela, da Cristiane, fundamentalmente importante que você dê um abraço, Eduardo. Está dado o abraço. Mas estamos vivendo mais também na medida em que desenvolvemos nossa inteligência para ter saúde mental. Não esquentar com o piquitito, cuidar só das coisas que interessam. A idade ajuda nisso? Ô, Eduardo, demais. E tem um texto do Mário de Andrade, que não é meu parente, que eu sou Andrade de Ouro Preto, ele é de São Paulo, lá do tempo do modernismo, ele chama O Valioso Tempo dos Maduros. E ele fala assim: quando descobri que tenho mais anos no passado do que terei no futuro, me sinto como uma criança com a vasilha cheia de cerejas. As primeiras as come rapidamente e avidamente, e até displicentemente. Quando percebe, Eduardo, que faltam poucas cerejas na vasilha, as rói até o caroço. Aí ele fala assim: com nem tantas cerejas na vasilha, ou seja, com nem tantos anos pela frente, quero conviver com gente humana que ri dos seus próprios tropeços. Não quero saber de reunião que não tem hora para acabar, não quero saber de gente de clima pesado, ou seja, você vai escolhendo as coisas. Então, a vida é feita de escolhas, né, gente? Tem momentos que você não pode escolher o melhor, mas é feito, eu tenho dito muito aqui, entre o real e o ideal tem o possível. Então, essa coisa de valorizar, e a gente tem o costume de valorizar só quando perde. Então, antes de perder, tá, gente? Antes de perder a saúde, antes de perder os amigos, antes de perder as pessoas queridas, antes de perder a vida, vamos desfrutar de uma maneira não exagerada, né, Eduardo? Sem uma correria maior, porque quem corre muito não desfruta cada momento. Porque você não pode chover o tempo inteiro nem faltar chuva pro feijão. Por isso ele é complicado. Valdir, vê se você concorda com o que dizem, que o feijão é uma cultura de 3 águas. A primeira água para inchar o grão e ele brotar. A segunda água na floração para virar vagem. E a terceira água da panela. Portanto, seriam 2 águas. Pura verdade. E essa água da panela tem que vir na hora certa, porque se ela vier com antecedência, você molha o feijão, perde a cor, é uma coisa impressionante. Por exemplo, tomate. Tomate não gosta de irrigação por cima, tem que ser no pé. Você sabe que são 14 pragas que o tomate tem, todas relacionadas com água na folha. Por isso que a irrigação do tomate deve ser no pé. O doutor é agrônomo também. Esse é cultura demais. Doutora Luísio, eu queria começar falando com você sobre como a vida é cíclica, né? A gente tem uma noção e a gente lembra dos nossos antepassados falando sobre essa essência da vida, sobre valorizar o que importa. E aí parece que a gente, com o tempo, se perdeu nesse caminho e agora parece que estamos buscando retomar esse conhecimento. E tem mais pessoas preocupadas em valorizar o que de fato importa. O senhor tem essa sensação, como eu, de que parece que a gente está chegando de novo naquele lugar do passado ou ainda estamos muito longe de entender de fato o que a gente precisa considerar? Então, Fernanda, né, essa reflexão é uma reflexão tão profunda, mas ela merece ser feita, ela precisa ser feita. A física nos diz, isso não é filosofia, é física, que todo fenômeno que se conhece na natureza tem uma respiração. A respiração da expansão e do recolhimento. A questão da diástole e da sístole, a questão da expiração e da inspiração, da ovulação e da pré-menstruação, do verão e do inverno, da luz e da escuridão. Então, isso é uma respiração da natureza, é uma coisa que faz parte do conjunto. E os hormônios mostram isso para nós, vocês mulheres, então, percebem mais claramente. Então, é a questão de você atingir o máximo de uma coisa, seja ela boa ou ruim, e depois começar um movimento de volta, que não quer dizer que seja uma diminuição, mas é uma mudança de ciclo, é uma coisa completamente natural e completamente necessária de ser respeitada. Então, a gente tem falado muito da frase do Fernando Pessoa, do pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. Então, a nossa análise, nossa percepção, a nossa capacidade de desfrutar é fundamental. Outro dia eu estava comemorando 40 anos de formado, 40 anos de casado com a Ana Maria, e falei assim: Ana Maria, quando eu fui vereador em Rio Acima, eu já logo terminado o mandato, eu candidatei para prefeito. Devia ter esperado, ter feito mais uma legislatura como vereador, para depois candidatar a prefeito. Porém, quando a gente... Aí eu achei engraçada a reflexão que me apareceu na hora. Porém, quando a gente é novo,
A gente tem pressa, Eduardo, porque a gente acha que não vai dar tempo. E quando a gente fica velho, a gente tem certeza que não vai dar tempo. Para tudo que a gente quer fazer, não vai dar tempo. Então, a gente tem que selecionar e fazer essas escolhas, né? As prioridades, né, Fernanda? Então, é isso mesmo. E eu acho que, na medida que o mundo está tomando uma velocidade aceleradíssima, nós vamos acabar chegando no ponto de falar, gente, para quê? Né? Correndo tanto para quê? Para chegar mais rápido no final? É isso que eu quero, né? Então, se eu vou correndo, se eu tenho um temperamento sanguíneo, o tempo inteiro está querendo fazer mais uma coisa, os pensamentos atropelando uns aos outros, isso faz com que o meu dia termine e eu nem perceba o que aconteceu, não desfrute o que houve. Queria que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas que não têm essa condição financeira, o que elas podem fazer para ter uma vida também mais, vamos dizer assim, voltada para esse lado da espiritualidade, do cuidado consigo, mesmo sem grana. Primeiro, lembrar que a tranquilidade, a paz interior não quer dizer lerdeza, não quer dizer vagareza, não quer dizer ficar dormindo o dia inteiro pendurado numa rede, né, Fernanda? Segundo, que do ponto de vista prático, tem uma frase de uma música do Gilberto Gil que eu acho muito interessante, que é você batalhar para conseguir sentir que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Né? Sem ficar buscando a plenitude máxima, porque esse negócio do máximo é uma coisa que é pouco viável na nossa vida. Né? Então é desfrutar o que você tem e saber que é você quem comanda a sua vida, que o destino. Aloysio Andrade, o senhor que fala e falou há pouco sobre a importância de viver o presente. Quando ele tinha 68 anos, ele passou a sofrer do mal de Alzheimer e de lá para cá teve algumas cirurgias, inclusive colocou eletrodos no cérebro, uma vida difícil. E aos 80 vai-se embora. Então, a linha que nos separa do plano superior, como desejamos, e nunca o inferior, é muito tênue. Demais, né, Eduardo? E só completando a questão da Copersucar, né? Foi a primeira e até então única, vamos dizer assim... escuderia brasileira, né? E era bancada pela Copersucar porque eram os produtores de açúcar e de álcool de São Paulo, principalmente, né? Que investiram e compraram a ideia dos Fittipaldi, né? E essa questão, né, Eduardo, dos finalmente, né, ou seja, dos últimos anos de vida, isso daí é uma coisa que a gente tem dificuldade para falar, a nossa cultura tem dificuldade para falar em morte, para falar em envelhecimento, para falar em perda de capacidades, mas é algo que a gente precisa de lidar. A gente precisa de trabalhar com essa redução de danos, que é você tentar diminuir ao mínimo possível esse desgaste completo. E não é só economizando energias, não, né, Eduardo? É investindo em energias que a gente chama de renováveis, né? Então, quer dizer, a convivência com os amigos, a convivência com os familiares, a convivência com projetos de vida, isso aí traz uma energia renovável que você, ao invés de ficar só envelhecendo, você vai também remoçando. É o que a gente chama de atividades lúdicas, né? Atividades divertidas que te distraem, que te ocupam, e quando termina a atividade, em vez de você estar cansado, Fernanda, você está mais renovado. Essa história viralizou porque a vereadora simplesmente explicou o papel do trabalho de um vereador para um outro colega. Você que está no YouTube vai assistir a esse vídeo e você que está na rádio vai ouvir o que disse a vereadora goiana Ava Santiago, que é do PSDB, durante uma reunião ali na Câmara Municipal. Presidente, eu só quero trazer uma reflexão aqui, porque há colegas dizendo que não cabe a um chefe de Estado dar opinião sobre um conflito global, mas cabe ao vereador, né? O vereador de Goiânia, não cabe ao presidente do Brasil falar sobre o conflito internacional, mas é ao vereador de Goiânia que cabe pautar o conflito no Oriente Médio. Ah, não, presidente, por favor, o senhor precisa reassumir a métrica da importância do que se discute nesse parlamento, porque se o presidente da República não pode falar de conflito internacional, enquanto o chefe de Estado e o vereador de Goiânia pode ocupar 1 hora da sessão com a cidade cheia de problema, falando disso, para fazer videozinho, para acenar para sua claque, aí a gente perde a referência do que é prioridade, né, presidente? Então, eu acho que ela está correta. A Câmara dos Vereadores não é local para vereador fazer os seus stories e contar para seus eleitores. E lembrar, né, não? Eduardo, a gente lembrou outro dia aqui do lema, do tema da Eco Rio, da Eco 92, né, primeira Conferência Mundial do Clima, que chamava-se pensar globalmente, agir localmente. Quer dizer, você tem que pensar no todo, mas a sua ação tem que ser até onde alcançam suas pernas, até onde alcançam seus braços, suas mãos, porque senão você está filosofando, e isso eu concordo que é um blá 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 danado, sabe? Ficar teorizando, ficar no imaginário, em vez de pôr a mão na massa, em vez de transformar
o que está no seu alcance. Aliás, ontem eu ouvi uma expressão que há muito tempo eu não ouvia, e veio lá da roça. Eu liguei lá para um camarada para saber como é que estava a condição das estradas, e perguntei por uma outra pessoa, ele falou assim, ih, rapaz, esse cara comeu perna de cachorro. Eu falei, comeu perna de cachorro, o cara corre, some e você não acha mais. Isso é a mesma coisa que montou no 18, caiu na braquiária. Lembra de alguma ali? Montou no 18. Vazou na braquiária. Vazou na braquiária. Tá mais sumido que dinheiro em bolsa de pobre. Como é que é? Mais escorregando que azeitona em boca de banguelo. Qual é a sua que você sabe? Sei não, essas coisas não. Essa geração. Essa geração. Ou tá mais pedido que azeitona em boca de banguela, ou tá mais pedido que segue em tiroteio. Segue em tiroteio. Essa é famosa. Então, a gente recebeu uma serenata, é assim que a gente está chamando aqui no nosso itatiaia.com.br, de um motorista bêbado que decidiu cantar, dormir na praça da dupla sertaneja Bruno e Marrone pro policial, mesmo após o show particular, claro. Ele foi preso. Ô Luiz Andrade, prendeu, mas teve que ouvir. Olha, essas cenas que fazem a gente rir, né, Eduardo? Isso daí desopila o fígado demais da conta. E ali, no momento que o guarda parou, o motorista deixou de ser uma ameaça para terceiros, né? Então, ele já estava, né, dominado, né? E a cara do guarda e, ao mesmo tempo, o ânimo do moço lá em pé, com o violão na mão e tocando e cantando mal e porcamente, mas, assim, diverte a gente. Isso daí é para desopilar o fígado de qualquer um. A Associação Maria Santíssima Della Bruna vai pagar uma quantia financeira a quem der o nome de Eustáquio para o filho. Lá escreve com CH. A ação, segundo a instituição, é em nome da devoção, da continuidade e da tradição. O nome foi escolhido em homenagem ao padroeiro da associação, Santo Eustáquio de Roma. O anúncio foi feito pelo Instagram da associação e está dando o que falar. Então, se você estiver na Itália e colocar o nome do seu filho de Eustáquio, bom, o seu bolso pode sair cheio também. Pensa bem, né? E os nomes realmente são de época, são de moda, né? Eu não conheci na minha infância nenhuma mulher de nome Gabriela. Depois da novela Gabriela Cravo e Canela, disparou a ter Gabriela, né? E um nome que era muito comum e que hoje a gente vê muito pouco um filho ser batizado pelos pais com o nome é Geraldo, né? São Geraldo era muitos devotos, né? Hoje praticamente você não vê menino. Agora Lucas, né? Pelo que eu vejo, os nomes mais comuns são nomes de apóstolos, né? Pedro, João... Pedro e João voltaram em... Essa relação aí com a escolha, muitas vezes pode ter a ver também com a dificuldade da gravidez, com o risco, né? O Eustáquio está dizendo que a mãe dele fez promessa, porque era uma gravidez de risco, então se nascesse, se desse tudo certo, ela homenagearia os santos, que ela é devota, né? Aí, então, ela fazendo aquela confiança ali, muita gente chama vitória por conta disso, né? Porque foi uma vitória a vida daquela pessoa. Mexe com a gente, né? Com certeza, né? E entende-se, Fernanda, que o nome, ele tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade de atrair um determinado tipo de coisa. E eles dizem que o nome, então, ele vai trazer uma contribuição ou ele vai trazer um desafio. Por exemplo, o nome Luiz, em latim, do qual deriva Aloísio em português e Alois em alemão, diz que a pessoa que tem o Luísa, né, tem que ter cuidado porque esse nome atrai a questão da luz. Então, que a pessoa que chama Luiz ou Luísa ou Luísa tem que ter cuidado para não ficar muito aparecido. Para não ficar muito, né, tirada... Chamar atenção demais. Bonitão, né? Então, assim, mas sem dúvida nenhuma que o nome atrai uma certa energia. O tipo de nome que eu questiono, Fernanda, são esses nomes de difícil pronúncia, difícil de se decorar, né? Difícil de você guardar, porque você acaba colocando um nome difícil no filho e leva a esse menino, a essa menina ser chamada por um apelido. Atrai apelido. Né? Verdade. Aí, porque assim, um nome que é difícil de decorar, né? Por exemplo, tive um senhor candidato a caseiro recentemente, que a mãe dele pôs o nome nele de Esmeralda, né? Então aí, claro, o bom senso é Esmeraldo. Eu falei assim, esse Esmeralda, eu posso chamar o senhor de Heraldo? Né? Porque toda vez que eu ia falar Esmeralda, eu tinha que pensar 2, 3 vezes para resgatar o nome. Então, acho que nomes muito difíceis, né? E tem uns nomes diferentes, por exemplo, conheci uma moça que o pai se chamava Alberto e a mãe chamava Magali. Então, a moça foi batizada de Alberli, né? É um nome relativamente fácil, um nome diferente, né? E tem nomes que, feito a gente estava citando os nomes bíblicos aí, de Lucas, João, Pedro, que é muito Lucas, é muito João, é muito Pedro, então fica um pouco sem identidade. Quer dizer, a identidade passa a ser o sobrenome e não o nome, né? Então, eu acho que escolher nome difícil, nome complicado,
nome que não vai ser fácil de ser decorado, acaba que você empurra esse nome para virar um apelido. A mãe e o pai combinaram um nome ali, o pai vai registrar, porque antigamente tinha que ir no cartório para registrar, geralmente a mãe estava hospitalizada, o pai ia sozinho, ele ia lá e colocava o nome que ele queria, ou ele colocava uma letra que a mãe não queria que estivesse no meio do nome, né? Ou colocava um nome composto, essas coisas, e depois fazer o quê, Eu tinha tomado umas, embolava a língua Não e é? o R virava L, né? O L Registrou, virava R. ficou. Eu tive um problema, meu pai, ele assina Neto, Joaquim Ernesto Gomes Neto, já falecido. E uma das filhas minhas constou um documento, aliás, foi até meu. Alguém tirou o meu neto, tirou o neto do meu pai, eu não vi. E começou a sair a identidade minha, ir para consertar isso depois. Pois é, não, sério. Não sai do país não, E viu, outra quando coisa, tá com o nome Fernanda, que errado. traz problema é, por exemplo, assim, minha mãe chama Ana, mas com 2 N's, né? Então, acaba complicando o que é T com H ou não, Thaís, né? Thelma, isso daí é um fator complicador, né? Exatamente. Tem que pensar na dificuldade futura. A taxa de suicídio entre os jovens de 10 a 25 anos cresceu 6%, tem crescido, né, 6% ao ano entre 2011 e 2022 no Brasil. Os casos de autolesões entre as pessoas dessa faixa etária registraram também uma alta de 29% ao ano no mesmo período analisado. Os números são de um estudo do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia, feito em colaboração com pesquisadores de Harvard. O levantamento foi realizado a partir de registros do SUS. Então, a preocupação com jovens entre 10 e 25 anos. Isso é sério, cada vez mais sério, Luiz Andrade. Isso é um indicativo, Eduardo, de o quanto nós, como sociedade, não temos protegido as crianças, os jovens, os adolescentes, não temos oferecido perspectivas para eles em termos de futuro. Isso é que leva a um desespero, que quando a gente pensa na automutilação, que a pessoa machucar a si mesma e chegar a um extremo de se matar, você imagina, Eduardo, o tempo e a quantidade de sofrimento que essa pessoa passou até chegar a esse limite, até chegar a esse extremo, né? Então, temos que pensar em termos de saúde mental, temos que pensar em alternativas de sentido para a vida dessas crianças e desses jovens, porque esse aumento crescente, ele mostra uma falência da sociedade enquanto proteção aos seus indivíduos. A função da sociedade, assim como a função dos governos, é melhorar as condições de vida dos seus cidadãos. E se eles chegam a se matar, pessoas jovens que, teoricamente, deveriam ter um futuro, uma vida inteira pela frente, não é isso, Djalma? Então, do ponto de vista prático, eu acho que esse é um sinal de alerta e isso acende uma luz, nem é laranjada, é vermelha mesmo, para providência. Nós temos que fazer alguma coisa que não seja só ficar vendo guerra para lá, guerra para cá, disputas de espaços pessoais e não proteção ao coletivo. Centenas de compostos químicos saem de nossos corpos para o ar a cada segundo. Esses compostos são liberados facilmente, pois têm altas pressões de vapor, o que significa que fervem e se transformam em gás à temperatura ambiente. Por que a gente está falando disso? Porque o cheiro pode identificar se você está saudável ou não, ou então o quanto você está saudável. Era uma prática que é uma prática que existe desde a Grécia, né? Você chegava lá numa pessoa que era especialista, como se fosse o médico da época, né? Não tinha a formação que tem hoje, mas ele conseguia cheirar você, por exemplo, e saber se você estava com o fígado ruim, de acordo com o hálito ali que você apresentava. E aí, dizem também os estudos que, com o passar do tempo, as mães eram orientadas a acompanhar o cheiro dos filhos para elas perceberem quando aquele cheiro mudava, indicava que alguma coisa podia estar errada. E aí o Júnior Moreira me contou que assim que a menininha dele nasceu, a mãe foi orientada a sempre estar cheirando o bebê, porque aí o cérebro dela recebe uma informação sobre a criança e no leite é produzida alguma coisa que sustenta a criança, que ela vai precisar por conta do cheiro que ela está soltando. E aí eu falei, então o cheiro é mais relevante do que a gente pensa e a gente tem que facilitar ali para o nosso corpo também. Né? Mito ou verdade, homeopata e psiquiatra Luiz Andrade? Eduardo, é fato concreto, mas concreto mesmo. Por quê? Porque o suor, o cheiro que a gente exala da pele, pela pele, ou pela boca, ou pelo ânus, ou pela urina, é um resultado final, é um somatório final de várias variáveis, de vários fatores, né? A alimentação,
o estado dos órgãos. É um exemplo clássico, as pessoas que têm um diabetes que está mal controlado, Fernanda, que tem um cheiro pútrido, parece que a pessoa está com alguma coisa, não passou fio dental, né? Parece que ela está com algum desequilíbrio, e não só parece, mas está mesmo, né? Então, o suor, ele vai estar trazendo informações importantes, assim como a boca, como o hálito, né? E como os outros orifícios que a gente tem, que são o ânus e a uretra. Então, do ponto de vista prático, pode ser falta de banho, né? O mau cheiro pode vir de um acumulado, não é isso? Do ponto de vista prático, né, Valdir? Você não toma banho, você fica com um cheiro, claro, com uma murrinha, né? Outra coisa também é quando a pessoa tem esse costume de comer excesso de proteína, né? Muita carne, coisas mais proteicas, que também trazem um hálito pior. Mas isso é um conhecimento do tempo de Hipócrates, né? Que foi o primeiro médico da Grécia, ele viveu há 2.500 anos atrás, e ele então trouxe esse conhecimento baseado, Eduardo, na medicina ayurvédica, que é a medicina indiana tradicional, que tem em si a medicina de Hipócrates tem em torno de 2.500 anos, a indiana tem perto de 4.000, e a medicina chinesa, com a acupuntura, os pontos meridianos, tem em torno de 3.000, 3.200 anos. Até sexta que vem, 10 da manhã, se Deus quiser, doutor. Deus quiser, então, prestar atenção, tá, gente? Última semana de fevereiro já, né? Próxima quinta-feira já é dia 29, esse ano é bissexto, então, de 4 em 4 anos a gente tem um fevereiro um pouco mais longo, com mais um dia, e continuar. E a recomendação, gente, planeje suas vidas, estabeleça suas metas, estabeleça seus objetivos, para que você não fique perdido, feito azeitona em boca de banguela, nem perdido, feito cego em tiroteio.